Saudações, meus queridos profissionais, sejam bem-vindos a mais um encontro de Café com Excel. Então vejam, quando foi que em algum momento você já se deparou com isso? Você teve que entrar em um site, uma base de dados, no seu Google Drive, baixar uma base de dados e ela veio com uma poluição enorme, onde você não consegue fazer o tratamento. Então veja, em algum momento você já teve que baixar e você encontrou essa poluição e não consegue trabalhar, observa que está tudo aglomerado, etc. Ao fim desse vídeo, você estará apto a fazer o tratamento de dados e você estará apto a chegar neste resultado. Veja vocês, olha, um tratamento de dados onde eu consigo aqui por meio de uma planilha, ela já está formatada como tabela, eu tenho esses recursos aqui de filtro dinâmico, enfim, vocês estarão aptos a isso. Se você quer e está precisando saber como fazer esse tratamento, então seja bem-vindo. Então roda a vinheta e vamos até a próxima. Então vamos lá, vamos começar? Antes de mais nada, eu preciso reforçar a vocês que todos esses dados aqui são meramente fictícios. E esses dados aqui, eles são gerados de maneira automática e aleatória pelo Excel. Então vamos começar aqui a tratar os dados. Então reforçando, imagine que você baixou e você encontrou essa poluição visual e está tudo muito bagunçado, você não consegue encontrar nada. Bom, partindo do início, observem que eu não consigo mexer, encontrar aqui na barra de fórmulas, vejam que ela continua vazia, eu vou movendo por entre as células e não consigo encontrar dado algum. Até que chego na primeira célula, observo que todos os dados estão aglomerados numa única célula. E vou descendo e observo isso. Ou seja, vai sair da célula 1 até a célula A2000. Meu primeiro passo para sair dessa poluição visual seria cada um desses dados e separar por coluna. E como é que eu faria isso? Primeiro, eu vou selecionar todos esses dados. Selecionei. A partir do momento que eu selecionei, estamos aqui ó, na guia da página inicial. Você vai clicar na guia dados. Você vai clicar agora na guia texto para colunas. Você vai deixar marcado aqui o ponto delimitado. Em seguida você vai clicar em avançar. E observem agora que eu preciso procurar um recurso de padrão que faz com que todos esses dados estejam aglomerados. Eu consigo observar, tanto olhando as células aqui na planilha, quanto nesse recurso de assistente de conversão, que existe um padrão de aglomeração. Qual é esse padrão? Observem que, olha, nome, sobrenome, nome completo, data, tudo aqui está separado por vírgula. Se eu marcar a vírgula, observem que ele passa a criar uma coluna para cada um desses dados. Então, olha, vou clicar em avançar, concluir. E agora, olha que interessante, o recurso do assistente de conversão deixou muito mais visual, está muito menos poluído. Então, olha, segundo passo, eu preciso agora deixar ainda mais visual. Não está tão visual para mim ainda. Por quê? Porque há dados que estão comprimidos, eu não consigo visualizá-los de maneira inteira. Então, olha, vou marcar todas as colunas. E depois que eu marco todas essas colunas, se você vier com o seu mouse por entre as duas células, as duas colunas, você vai observar que o mouse ele vira com duas setinhas apontando para cantos opostos. E se você clicar duas vezes com o seu mouse, olha, pum! Olha o que acontece. Ele faz com que ele seja espaçado ao ponto de que isso fique mais visual para você. Então, assim, você consegue enxergar agora a célula por inteiro. Olha que interessante. Então, você saiu disso até agora. Estamos até aqui. Vamos deixar ainda mais visual? Como é que eu posso deixar e melhorar ainda mais? Eu vou selecionar essa tabela inteira. E agora eu gostaria de dar poderes a essa tabela. E para eu dar poderes a essa tabela, eu gostaria de formatá-la como tabela. Como é que eu faço isso? Eu vou criar formato de tabela. Eu vou clicar na guia página inicial e tem aqui ó, esse campo formatar como tabela. E aí você pode escolher a corzinha que você quiser. Porque quando você formata como tabela, você dá superpoderes a ela. E mais para frente a gente vai entender. Então aqui eu vou criar aqui um padrão aqui que eu vou
nesse azulzinho. Eu vou deixar marcado minha tabela tem cabeçalhos, que isso significa que a primeira linha eu vou clicar em OK e olha aqui, ó, tá muito mais visual. Gente, isso aqui tá muito mais visual. Olha que legal. Eu vou agora excluir colunas aqui que eu acho desnecessárias e vou criar outras novas. Eu já tenho um campo que eu tenho o nome completo da pessoa. Se eu já tenho esse campo que tem um nome completo, eu vou excluir aqui agora o campo do nome e do sobrenome. Então agora eu só fiquei com o nome completo. E agora eu vou vir com o mouse, vou dar 2 cliques. E agora o nome está espaçado de uma maneira que caiba de maneira visual. Uma outra coisa que eu acho interessante é a data de nascimento. Ela não está condizente com o que está ocorrendo aqui. Entenda que o Excel compreende data como um número. E ele faz essa conversão automática. Para você transformar esse código que aqui está em uma data, você vai marcá-lo. Eu selecionei todas elas. Eu vou vir aqui na guia página inicial. Agora eu vou vir neste campo aqui que está escrito geral. E vou clicar em data abreviada. Olha que legal. Olha o quanto que a gente já deixou isso aqui mais limpo, mais clean. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho muito interessante pegar essa coluna aqui, onde eu tenho o estado e o F, que é a unidade federativa, e separar. Então eu vou fazer assim. Eu vou aqui criar mais 2 colunas. Esse daqui eu vou chamar de estado. Esse daqui o F, unidade federativa. Quero mostrar um superpoder para vocês aqui do Excel, que é a inteligência artificial dele, que ele entende um comportamento padrão e quer replicar. Olha que interessante. Vou escrever aqui, ó, Bahia. Vou escrever aqui, ó, Goiás. E se vocês observarem, ele já preencheu de maneira automática o meu comportamento futuro. Se eu quiser que ele replique isso, basta apertar o Enter, ó. Olha que legal. Olha que impressionante. Já está tudo escrito aqui de maneira automática. Agora vamos para o F. Eu vou aqui, ó, BA, GO. Pronto. Ó, vamos. E aí eu venho aqui, ó. Ele não preencheu. Então eu vou apertar aqui o Ctrl E e ele vai preencher para mim de maneira automática. Então o que eu já tenho aqui? Eu tenho o estado, tenho a unidade federativa. Eu já não preciso do estado dessa coluna. Então agora eu posso aqui adaptar para caber, ficar mais visual. E agora vamos aqui para o campo do DDD. O DDD, normalmente a gente vai lá e encontra ele entre parênteses, né? E se eu encontro ele entre parênteses, eu vou marcar essa coluna inteira. Aí eu vou vir aqui em personalizado. Tá, olha, eu vou clicar aqui, ó, personalizado. Eu vou apagar esse campo aqui geral. E vou colocar agora, ó, parênteses 00, parênteses. Olha aqui como é que o número vai ficar. Vai ficar dessa maneira. Se eu clicar um Enter, ó, olha que legal. Gente, olha, Excel mundo. Vamos aqui agora para o número de celular. O número de celular, como a gente já bem sabe, a gente encontra ele separado por uma setinha. Então, vou fazer assim. Eu vou marcar a coluna inteira. Vou vir aqui, mais formato. Vou vir personalizado. Vou apagar. E vou botar aqui, ó. Vou botar a quantidade de números que eu preciso. Aqui, o primeiro são 5 números. Vou botar aspas. A setinha. Aspas e os últimos 4 números. Se eu clicar o Enter agora, todos os números estão dessa forma. Veja que está muito mais visual. Vamos agora para o campo do CPF. Lembrando que são dados fictícios. Vou marcar a coluna inteira. E o CPF, a gente está acostumado a ver ele separado por pontinho e traço. Vamos de novo. Vamos lá para mais formatos de número. Vamos aqui para o número personalizado. Vou apagar esse geral e vou escrever, ó, 1, 2, 3. O CPF é separado assim. Pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, setinha. 1, 2. Ocorre que, para a gente deixar dessa maneira, você vai precisar colocar aqui, ó, as aspas. Tá bom? Olha que interessante. Quando eu clicar um Enter, assim ele já ficou com o formato de CPF que a gente está acostumado.
E olha que interessante, ainda mais interessante. Eu já estou aqui com esses dados. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quiser descer, eu já tenho aqui, né? Eu já tenho o nome aqui em cima travado, ó. Nome, data de nascimento, estado. Então se eu descer, eu já vou conseguir visualizar. Então o que que ocorre? Eu vou tirar essas linhas aqui que me incomodam. Eu vou vir no layout da página, vou desmarcar a linha de grade e a linha de título. Em seguida, eu tenho mais recurso. Depois que eu formatei como tabela, se eu clicar aqui em design de tabela, inserir segmentação de dados, eu vou clicar aqui na unidade federativa. Olha que interessante. Se eu clicar na unidade federativa, eu tenho aqui uma segmentação automática, onde eu tenho um recurso mais rápido. Olha que legal. Se eu vim descendo por aqui, eu consigo selecionar qualquer estado e assim eu consigo encontrar de uma maneira mais rápida. Então, olha, gente, olha como é que ficou muito mais visual. Eu saí disso para isso. Veja como é que o Excel é um mundo. Então, assim, os dados estão agora trabalhados, a gente está com uma maneira visual, agora eu consigo fazer cruzamento de dados, eu consigo fazer previsão, eu consigo, enfim, tratar lead, etc. Então, pessoal, era isso que eu tinha para ensinar para vocês. Eu agradeço bastante. Não esqueçam de curtir, dar o like, porque isso ajuda o canal. E até a próxima. Então, mais uma vez, obrigado e fui!